tudo que está no livro de Apocalipse vai realmente acontecer, né, que a gente pode tirar uns versículos isolados para falar. É bom que a gente abrisse a Bíblia para a gente explicar um pouquinho sobre o livro de Apocalipse, né, e fala sobre essa volta de Jesus Cristo, né, porque tem alguns irmãos aí fora que ainda não entenderam assim algumas partes de Apocalipse, que algumas citações que diz lá em Apocalipse, quer levar tudo ao pezinho da letra como está escrito, não procura saber o sentido daquela palavra, daquela frase, do que está acontecendo, do que está por vir, né? Pode começar. A gente tem que entender que João, quando escreveu, ele estava preso e ele não podia falar abertamente do que ele estava escrevendo. Então ele escrevia com figuras de linguagem que o pessoal da igreja ia entender, mas os romanos eu acho que ia ficar mais difícil para ele entender, porque eles eram de outra cultura. Então ele usa muito de figura de linguagem, como o dragão, a mulher, a prostituta, porque o sol e a estrela são tudo figuras de linguagem que, se a gente for pesquisar, a gente vai entender. Agora, se for pegar pelo pé da letra, vai esperar estrelas um dragão. vão cair do céu. Realmente é uma questão de conhecimento teológico, né? Então, assim, não vai se levantar uma prostituta de vermelho, não vai ser uma mulher, né? Não, aí ele está falando, alguns teólogos acreditam de uma igreja. Então essa igreja se corrompe, logo ela se torna uma prostituta, porque se corrompeu, se prostituiu com outros deuses. O dragão, a gente sabe que simboliza a Satanás. A besta vai ser um homem. Tem um falso profeta. Assim, tem muita analogia, figura de linguagem, que a gente realmente tem que estudar. Então a Bíblia é um livro para se estudar. E eu me lembrei agora de um fato, que antes de começar a pandemia, a gente estava estudando o livro de Apocalipse. E a gente estava justamente falando, quando será que vai começar essas coisas? E de repente estourou a história de que Trump estava fazendo uma Acordo guerra. de paz. Não, no começo do ano 2020, ele tentou fazer um bombardeio, foi no começo de janeiro. Aí depois começou esses rumores do coronavírus, já estava, né? Mas começou mais forte. Aí você está vendo as coisas, tudo que a gente estava estudando acontecendo. É verdade. A nova ordem mundial que Está em andamento. tá em andamento. Só Só que que você que tá em casa se ligue. Por trás das cortinas as pessoas nem sabem. Nem sabem. A gente, povo normal, é um pouco leigo nessa situação de organização mundial. Mas os grandão, minha gente, tá tudo se organizando, porque eles estão vendo que o cinto está apertando e eles não querem ficar. Outra coisa, a gente tem que estar atento às coisas de Deus, né? Então, pandemia, a gente só dá ouvido a número de casos. Puxa, vamos estudar um pouco da Bíblia, vamos ter esperança. Se a gente crê num Deus que tirou o povo do deserto, que caminhou para Canaã, que abriu o Mar Vermelho, a gente tem que crer que Deus vai mudar essa situação, né? Sem dúvida. Falta realmente fé. Falta fé de todos os lados, porque falta fé para acreditar que é cumprimento da palavra. Então, assim, você tem uma pandemia, ou seja, uma peste enorme tomando conta do mundo, é cumprimento da palavra. E aí você pode, vamos lá, se tiver alguém assistindo que diga assim, mas já tiveram outras pestes antes, então por que essa é cumprimento da palavra? Não, todas foram cumprimento da palavra, porque a própria Bíblia vai nos dizer que 1000 dias, 1000 anos para Deus é um dia, e um dia é 1000 anos. Então, assim, para Deus não existe tempo, Deus é atemporal. Então o Apocalipse ele vem se cumprindo desde muito tempo atrás até hoje. Eu acredito que nós estamos nos instantes finais, né? Como o pastor costuma dizer, não é querendo ser fatalista. Então, assim, não larguem seus empregos, não vão morar dentro do mato como algumas igrejas pregam, né? Lá você sabe que teve uma igreja aí que pregou aí sobre um advento que, não, a gente vai tudo para um monte e Jesus vai voltar. Ia falar isso agora. Então, assim, isso não existe. Aí depois o que foi que aconteceu? Não voltou. Ninguém sabe nem o dia nem a hora, nem Jesus enquanto estava na terra. Hoje em dia ele está lá no céu, está junto com o Pai, mas enquanto ele estava na terra, nem ele sabia qual era o dia. As pessoas tentam calcular a volta de Jesus, não existe. É o que eu estava falando com o Júnior sobre esse negócio de tempo. Para Deus não existe tempo. Para a gente é tempo, porque a gente é finito. Mas de Deus, ele é infinito. Ele criou tudo e todos, então para ele é tudo um dia só. Ele está vendo a gente aqui passando mais do que rápido.
E a gente também tem que entender o seguinte: protestante. Nós somos protestantes. Então, assim, quais são as 5 bases da reforma protestante? Sola Cristo, sola Escritura. Então, se uma das 5 bases é só a Escritura, por que eu vou tirar algo da minha cabeça e dizer que não, eu tenho que me contentar, entre aspas, com o que está na Bíblia. Eu tenho que me entender que aqui é o que aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer. Eu não posso criar, fantasiar algo que não existe. Hoje em dia muita gente fica dizendo que teve sonho, que teve revelação. A Bíblia fala que quando a gente tem um sonho, conte como sonho. Não diga assim, foi Deus que me revelou. Não, você diga assim, eu tive um sonho. Se ele se concretizar, foi Deus que lhe revelou. Agora você não pode dizer com certeza que foi Deus que lhe falou. Tem até uma pastora, essa discussão para outro dia, uma pastora no YouTube, que ela disse que Deus revelou a ela, que ela fala muito de sonho, tive sonho, revelação, e Deus me revelou, ela disse, que aqueles youtubers que me criticam, todos vão morrer até o dia 30 de abril, não foi? Até o dia 30 de abril. Ninguém morreu. Siqueira, você vai morrer até o Natal. Pois é a Siqueira Júnior Gospel. Então, assim, ninguém morreu. Aí como é que fica o cristianismo depois de uma pessoa dessa? Não, porque Deus me revelou. Sim, que Deus é esse que te revelou? É porque tem muito menino na fé, como fala a Bíblia, que tem gente que ainda está tomando leite tem 60 anos e acha que já está no auge. Não, é Paulo que fala que a gente tem que ser o menor, é Jesus. Não lembro quem foi que falou. Que a gente tem que pensar em ser o menor, não o maior. As pessoas pensam em ser o maior e falar mais, porque eu estou mais próximo de Deus. Mas não é dessa forma. É verdade. Tem que se humilhar, botar o rosto no pó. Parece que em Lamentações que diga, humilhe-se, bote o rosto no pó. Quanto mais se humilhar, mais Deus vai querer falar com você. Se você se exaltar, meu filho, não tem espaço para dar voz ao Espírito Santo. É verdade. É verdade. Quem vai ser salvo? Eita, essa pergunta é estreita. Parece uma pergunta simples, mas Não é. muito complexa, muito complexa. Segundo as Escrituras, o próprio Cristo disse que muitos serão chamados, poucos escolhidos, e todo aquele que crê no Filho do Homem, no Filho de Deus, será salvo, né? Todo aquele que for batizado e crer. Então você subentende assim: eu creio em Jesus. Aí Qualquer um vai. tá Aí é que tá. Porque o crer, gente, é obrigatório. O crer, ele vem acompanhado do obedecer. Não tem como desassociar. Então vamos lá. Ulisses, quando a gente terminar aqui, ele vai para casa dele. Você diz assim: Ulisses, não vai por esse caminho não, porque ali está tendo um tiroteio. Vai por outro caminho. Se o Ulisses acreditar no que eu estou dizendo, ele não vai por aquele caminho, ele vai pelo outro. Se ele não acreditar, ele vai dizer: eu não vou não. Eu acredito em você, mas ele vai e vai sofrer as consequências. Então, dizer que acredita em Cristo não é só acreditar que ele veio à terra, nasceu, cresceu, morreu e ressuscitou, mas é obedecer tudo aquilo que ele nos falou. É seguir os caminhos de Cristo, né? Não adianta você, eu creio em Jesus, creio em Deus, mas não segue os caminhos de Cristo. Justamente. É ser uma nova criatura. Foi o que ele falou para a mulher que ia ser apedrejada, para o cego. Todo mundo que ele curou, ele falou o quê? Vai, não peques mais, viva uma vida de renovo. Se a pessoa foi para o cego, que ele falou, se você continuar em pecado, Coisa pior lhe acontecerá. Coisa pior lhe acontecerá. Você tem que, a partir do momento que você tem um encontro com Cristo, você tem a opção de seguir a Ele e não seguir. Quando você não segue, já sabe para onde é que vai. Eu tenho falado. Assim, a gente falou um pouco também desse assunto semana passada, sobre vir para a igreja ou não, se você será salvo. E entra também aí, né? Não preciso ir para a igreja não, que eu tô salvo. Pois é. Mas é preciso vir para a igreja sim. É preciso. Porque, como a gente já falou em outros podcasts, nós aprendemos sobre a palavra de Deus, nós crescemos na graça e no conhecimento, nós aprendemos uns com os outros o que fazer e o que não fazer. Só que, como eu também já falei em outras oportunidades, Satanás, ele é especialista em meias verdades. Então, o que é que ele vai dizer? Você pode ver que o discurso pronto de qualquer pessoa que acredita que a salvação não depende de seguir aquilo que a Bíblia diz, vai dizer assim: mas Jesus
andou com prostituta, Jesus falou com um ladrão, Jesus... Certo, mas aí entra o que Laísa falou. E o que foi que ele falou? Não peques mais. Ou seja, transforme-se, seja uma nova criatura. Tu tá entendendo? Então assim... Ele andava para fazer a diferença. Ele Justo. se sentava e ele conversava, fazendo a diferença e mudando as vidas. As pessoas acham, não, eu vou para a igreja, mas eu não vou mudar não, porque Deus vai me aceitar. Muitos vão ser chamados, mas poucos escolhidos. Imagine chegar naquele dia, como Jesus mesmo disse, chegar lá, não, apartai-vos de mim, eu não te conheço. Pois é. Misericórdia, só de pensar nisso a pessoa já fica logo triste. Eu contei aqui no meu primeiro podcast uma experiência que eu tive. E assim, ir pro inferno, meu amigo, não é bom não, viu? Eu gostaria de... Produção falando aí na voz. Eu gostaria de frisar que a gente, como os irmãos já têm falado, Cristo andava com prostitutas, ladrão, cobradores de impostos, mas a gente tem que parar para observar que ele veio pelos doentes, mas para o doente ser curado, ele tem que ir até o médico, o doutor. Então, se agora você José, não toma uma quebrou a iniciativa, vai direto a quem pode te curar, te restaurar, te dar uma nova vida. Que sentido isso tem? Como tu quer se chamar de filho, quer herdar as coisas de Deus, se tu não segue o próprio filho, né? Que ele disse, aquele que me confessar diante dos homens, diante de Deus, a gente já sabe, o homem herda, o homem senta na mesa do Pai, que nem a Bíblia já tenha falado. É só esse pontozinho que eu queria frisar para os irmãos, pegar o embalo do que a gente está falando aqui. É isso Você tá parecendo aquele comercial, ele vai saber agora. Qual? É a voz do alheio. Eu tava pensando naquela sanduíche, tá com retorno ali. Sobre isso que José falou, você vai para o médico, se você não seguir o que o médico Orientação. mandou, você vai continuar doente, pode até morrer. Se Justamente. você não seguir as orientações de Cristo,